segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre governos teocráticos, né? Eu falei até agora para vocês sobre democracia e agora nós vamos falar sobre governos da teocracia, que é um governo ligado ao conceito religioso, tá? Então, teocracia são formas de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso, pela encarnação da divindade no governante, como no Egito dos faraós, né? Aqui vocês veem nessa figura o faraó sentado com suas insígnias do poder divino. O faraó recebe saudações de seus súditos. Então o faraó era aquele cara lá que vivia no Egito, né? E que quando ele morria, ele era enterrado numa pirâmide, certo? Então havia aquela ideia da mumificação, né? Porque eles acreditavam que o faraó poderia viver após a morte, né? E voltar a viver no mesmo corpo. Então havia esse princípio dentro da religiosidade dos egípcios, o culto à morte era uma coisa muito grande, tá? Então o faraó também, dentro da questão dos governos teocráticos, ele era referenciado como um Deus vivo, né? Então eles acreditavam que ele era o próprio Deus encarnado, né? Em sua majestosidade, em seu trono, basicamente havia esta ideia que o povo egito acreditava. Tá? Exemplificando, no Ocidente, temos o exemplo da Igreja Católica. O Papa é líder religioso dos padres e é também chefe do Estado de um país, o menor do mundo, conhecido como Vaticano. Então o Papa não é considerado um Deus, né? Ele é como se fosse um representante de Deus na Terra. Então ele é colocado lá porque ele foi escolhido, né, por um grupo de bispos, né, por uma votação interna, mas segundo a crença católica é de que ele foi escolhido pelo Espírito Santo, pelo fato dele estar lá como um governante. Mas ao mesmo tempo que ele é um líder católico dos padres e dos religiosos, ele também é um chefe de Estado, porque o Vaticano em si, ele é um país, considerado um país. Então ele é como se fosse o presidente de um país. Tá? Então os países teocráticos se diferenciam de acordo no contexto de sua época ou situação. Mas o que todos têm em comum é tornarem a Escritura Sagrada como principal lei e regra que contém mensagens da divindade, que devem ser seguidas à risca por todos. Então, num governo teocrático, né, eles têm os livros sagrados das religiões, da qual, a partir dela, com a base dela, é que se eles fazem as leis. Os valores, digamos, que esse povo do governo teocrático deve ter, está fundamentado nessas escrituras sagradas, tá? Que no caso do cristianismo é a Bíblia, no caso do islamismo é o Corão, né? E no caso de outros governos, você tem outros livros sagrados também. Tá? Em muitas sociedades democráticas, o sistema legislativo, tá, que é o que cria as leis, também é baseado na tradição judaico-cristã. É a aplicação de leis pelo poder judiciário se pauta também em valores. Então, muitas vezes nas assembleias ou nas decisões judiciárias do governo, eles têm, por exemplo, uma referência a Deus. Um exemplo que eu vou mostrar agora. Por exemplo, a fé exerce um papel importante também em sociedades democráticas, podendo ser expressada oficialmente In God We Trust, no dólar, ou Deus seja louvado nas cédulas de real. São demonstrações disso. Mas isso, por si só, não caracteriza um Estado teocrático. Ou seja, eles usam, por exemplo, as palavras ou as mensagens de Deus em seus símbolos. Um exemplo, aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de um símbolo que é o símbolo de um valor, né, de uma moeda. O valor de troca tem a referência a Deus ali colocado. Tá? Desculpa, eu me enganei aqui. Tá? O Estado teocrático do mundo contemporâneo cultivam princípios muito diferentes dos valores que norteiam a política dos Estados laicos, né? Então, hoje, as teocracias, elas têm uma ideia muito diferente da ideia que existia até então nas épocas passadas. Tá? Os Estados islâmicos, por exemplo. Todo Estado islâmico, que é como se autodeclaram países muçulmanos, não confundir com grupos terroristas denominado Estado Islâmico, monárquico ou não, tem a teocracia como um sistema de governo. Então, por exemplo,
existem aqueles grupos terroristas, né, chamado Boko Haram ou Estado Islâmico, que levam basicamente a religião à risca, de uma forma totalmente ao pé da letra. Então, usam a religião para o mal, né, o que não deveriam ser usada. Então, mas existem também os Estados Islâmicos que fundamentam uma religião no sentido de buscar uma harmonia dentro dessa monarquia que é o Estado Islâmico, né? Que é voltada à ideia do islamismo aí, tá? Então, os países teocráticos que nós temos dos muçulmanos, o Afeganistão, né? Que tivemos até uma guerra na época lá do Afeganistão, onde as pessoas lá na história, né? Buscaram, por exemplo, perseguir aquele terrorista chamado Osama Bin Laden, né? Onde as mulheres, por exemplo, naquela época não podiam sair sem cobertas pelo fato de que elas usavam uma vestimenta chamada burca, né? Que é uma vestimenta que cobre o corpo inteiro, né? Nós temos a Arábia Saudita, né? Que ela é muito importante, por exemplo, porque é um dos países que mais tem riqueza no petróleo, né? Então, aqui nós temos uma monarquia de um governo teocrático, né, que é passado de pai para filho nesse sentido, tá? Mauritânia, né, que é um país também, Paquistão e o Irã, que é o que está em voga hoje, é um dos países que mais está ligado a um regime teocrático. Eu já vou falar em seguida o que é. Então aqui nós temos uma ideia, né, do livro do Alcorão, certo? As Sharias é o conjunto de leis escritas do Alcorão. Nos Estados Islâmicos teocráticos, ao contrário dos países ocidentais, não há separação entre leis religiosas e leis civis. Então, a lei que é estabelecida dentro desses países é uma lei bastante rígida, tá? Então, as pessoas que seguem a cultura muçulmana, por exemplo, se a pessoa sai e rouba, digamos, alguma coisa, né, nesses países, eles cortam a mão da pessoa. Então, é aquela chamada lei do talhão, né? A lei que pune a pessoa por crimes que ela cometeu, certo? Então, há uma certa restrição de liberdade dentro dessas leis teocráticas aí. Tem que se fazer de acordo com o que se segue, né? Tem certas comidas que eles podem comer, tem certas orações que eles têm que fazer. Então, tudo isso é diferente de uma cultura, digamos, que nós conhecemos como sendo uma cultura ocidental, da qual nós vivenciamos, tá? Então, como que seria esse país do Irã? Tá? O Irã é um país que até hoje mantém resquícios de sua origem persa. Tá? Então, eles são originários do povo persa. Mantidas como forma de resistência simbólica diante dos séculos em que foram dominados por outros povos, é uma teocracia que baseia suas decisões sempre por meio de argumentação religiosa. Então, o Irã, ele tem essa situação. Tá? Então, um dos principais pensadores do Irã é o Ali Khamenei, foi presidente do país em 1881 a 89, e é o atual líder supremo do Irã. Alega ser descendente do profeta Maomé, mas o país elege de 4 em 4 anos o seu presidente, a segunda figura mais poderosa do governo. Que a principal diferença entre Estado democrático e Estado teocráticos, tendo como objetivo destacar os princípios democráticos de um Estado laico, bem como os princípios e regras e valores de determinadas teocracias. Como eu tinha falado, né? Você tem, por exemplo, valores dentro do Estado laico, que são os valores da democracia, que estão estabelecidos na Constituição, e os valores das teocracias que tem nos valores lá dos livros sagrados. Então, aqui, terminando essa aula, né, eu quero retomar vocês mais novamente, quem está fazendo as atividades pelo Google Classroom, não deixem de registrar a presença de vocês lá, tá? Quem está assistindo pela televisão essa aula, por favor, façam a atividade impressa e entreguem no dia, na entrega da merenda, essa atividade, certo? E quem está assistindo no YouTube também faça a mesma coisa. Faça as atividades no caderno ou numa folha impressa e entrega na escola, bom? Eu agradeço a todos que estiveram presentes e assistiram essa aula. Desejo a vocês um bom dia, tá? E que na próxima retomamos novamente.